Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Quem comigo não ajunta, espalha. Em Mateus 12, 22, lemos a história de quando trouxeram para Jesus um homem que estava possuído por um mau espírito. Segundo a Bíblia, esse espírito impedia o homem de ver e de falar. Quando Jesus curou o homem, ele começou a enxergar e falar normalmente. Então toda a multidão que estava ali presente ficou admirada e disse: não é esse o filho de Davi? Mateus 12, 23. Mas os líderes religiosos que acompanhavam Jesus por todo lado e buscavam sempre alguma coisa contra ele, disseram: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Só que hoje em dia nós vivemos num mundo muito moderno, onde a ciência é soberana. A tecnologia dita o rumo da humanidade. Outro dia eu vi nas mídias sociais a notícia da primeira aparição de robôs criados por inteligência artificial, assistindo uma partida de futebol americano. Não sei se era verdade ou só uma jogada de marketing, mas já dá para perceber que a inteligência artificial está fazendo muita notícia e começou a mudar a maneira das pessoas interagirem com ela e de aceitarem a interação da máquina com o homem. Já não é mais o homem usando a máquina para o seu benefício, mas é a inteligência artificial que aprende mais a cada dia e trabalha com o homem, instruindo e orientando o homem em como fazer melhor as suas tarefas. É a máquina guiando aos poucos o ser humano. Muitas pessoas já estão delegando tarefas para esses dispositivos de inteligência artificial, trabalhos escolares, pesquisas, estudos e até projetos mais avançados. E esses vários dispositivos de inteligência artificial ficam conectados 24 horas e estão aprendendo o tempo todo sobre o comportamento humano e como o ser humano pensa, as suas preferências, como ele reage às diversas situações. A humanidade está vagarosamente e pacificamente entregando nas mãos da inteligência artificial todos os seus segredos mais íntimos, expondo toda a sua fragilidade e rendendo cada dia mais as suas fraquezas e abrindo mão das suas crenças e convicções. O homem está perdendo a luta da fé contra a realidade científica. A evolução da máquina já conquistou a humanidade e ela não tem mais como escapar disso. Só que ainda nem se deu conta do que está acontecendo. Ah, mas por que você mudou de assunto tão assim de repente? Estava falando de Jesus curando um homem possuído por demônio, de repente começou a falar de inteligência artificial. Porque para você acompanhar o que Jesus fez, você tem que acreditar nele. À medida que a ciência cresce, ela quer abafar e diminuir a sua fé em Deus. Para aqueles de vocês que ainda não perceberam, eu vou falar mais rasgado. A inteligência artificial veio para substituir Deus. E ela sabe disso. E está calmamente conquistando cada dia um pouco mais esse território. O território da fé no coração das pessoas. É claro que eu sei muito bem que as pessoas que são de Deus não vão deixar de ser de Deus. Em João 10, 27, Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Então aqueles que são de Deus sempre vão reconhecer a voz de Deus e seguir. Mas o discurso da ciência e o seu aperfeiçoamento intimida cada dia mais o cristão. Não é fácil ter fé no mundo atual. E você precisa decidir cada dia, cada segundo, cada situação da sua vida, se você vai ter fé ou se vai duvidar. E o mundo lá fora está lutando com todas as forças para fazer você duvidar. Antigamente essa luta contra a sua fé era mais sutil, mais psicológica. O mundo tentava convencer o cristão de que não era bem assim,
Ele não precisava ser tão radical. Deus não era assim tão poderoso como se acreditava. A criação não foi feita como a Bíblia diz. Jesus era um homem muito bom, que andou pela terra, mas não era o Filho de Deus, porque todos somos filhos de Deus. Aliás, todos os caminhos levam a Deus, e todos os deuses devem ser respeitados, e todas as pessoas são boas, até os maus são bons. Você não pode julgar ninguém. O mal também tem o seu direito de ser mal, afinal de contas você não sabe o que ele passou na vida. E com esses e vários outros discursos criados pelo inimigo de Deus, o mundo foi abafando a convicção do cristão e destruindo lentamente a fé no seu Deus e no que ele falou. Ao invés de ler a Bíblia e se alimentar das palavras do seu Deus, o cristão foi incentivado a estudar mais profundamente as Escrituras, analisar os diversos sentidos das palavras na sua linguagem original e procurar compreender as mais variadas interpretações do que realmente foi dito. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Em Mateus 18:3, Jesus diz que temos que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Isso porque uma criança não analisa, ela simplesmente ouve e aceita. É claro que nós estamos falando das crianças de antigamente, não os meninos que já nascem com um celular na mão conectados com o sistema. Até a simplicidade da criança foi retirada pela tecnologia moderna. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com o que você estava falando? Tem a ver com a sua fé. Como falei agora há pouco, na sua vida, nesse mundo de hoje, você precisa decidir cada segundo, cada situação, se você vai ter fé ou não. E quando eu comecei a live falando de Jesus expulsando um demônio, já vem aquela montanha de dúvidas na cabeça da pessoa, ensinadas pelo sistema sobre essa realidade espiritual. O sujeito não era endemoniado, não existe isso. Ele tinha um problema físico ou então era psicológico, ele não era surdo e mudo por causa de um demônio. Aliás, esse negócio de demônio é coisa de crente, diabo, isso, diabo, aquilo, isso tudo é coisa de gente bitolada. O mundo moderno romantizou até o próprio diabo e o mundo espiritual virou uma ficção. A ciência pode explicar perfeitamente as manifestações paranormais. Então você, como cristão, antes de decidir me ouvir ou julgar o que eu estou falando, você precisa decidir se vai acreditar realmente em tudo que está na Bíblia ou não. Ah, mas eu acredito em Deus e não preciso acreditar na Bíblia. Precisa sim, a não ser que o seu Deus seja outro, não o Criador dos céus e da terra. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. A maioria são pessoas que seguem doutrinas espiritualistas, que não estão baseadas na Bíblia. Ah, mas você não pode restringir a verdade só à Bíblia. Existem muitos outros livros e escritos antigos de pessoas muito mais sábias e inteligentíssimas e também muitos outros mestres espirituais que não podem ser desprezados. E é aí que nós chegamos na linha divisória do cristianismo. O cristianismo é a fé em Cristo, em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus que criou os céus e a terra em 6 dias. O Deus que encarnou no corpo de homem e veio para o mundo para morrer por todos os seres humanos. Ele veio para resgatar os que eram seus. No primeiro capítulo do Evangelho de João está escrito assim, João 1, de 1 a 14. No princípio era a palavra, ou o verbo, como dizem algumas versões. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nesse primeiro capítulo do Evangelho de João, o apóstolo já começa explicando quem era Jesus. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava lá desde o princípio. Foi ele que criou tudo. Preste atenção, foi Jesus que criou tudo. Tudo que Deus criou, ele criou falando. Haja luz, e houve luz. E as palavras dele eram Jesus. Jesus era a voz de Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. E quando estava na terra, Jesus ensinou a todos quem ele era. João 6,48, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta das ovelhas. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. E como o apóstolo João explicou muito bem, ele é a palavra de Deus. Então, se você diz que acredita em Cristo, mas não acredita na Bíblia, você não acredita em Cristo. O cristão precisa decidir acreditar e se firmar naquilo que ele acredita ou não, porque os dias estão ficando escuros e a sua fé vai ser cada vez mais questionada. E aí agora eu vou voltar lá para a história que eu comecei no início da live. Mateus 12, 22 a 30. Trouxeram para Jesus um homem possuído por um demônio, que era surdo e mudo. Jesus expulsou o demônio, curou o homem, ele voltou a falar e enxergar. A multidão começou a dizer, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus falaram, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí Jesus explicou que todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino vai durar então? E aí Jesus falou uma coisa muito importante, que é a mensagem principal que eu quero deixar aqui nessa live, que é o título da live. Mateus 12, 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, está na hora de você definir de verdade de que lado você está. Você é por Jesus ou não? Você ajuda ele a ajuntar os que são dele ou ajuda o inimigo a espalhar? De que lado você está lutando nessa guerra espiritual? Eu não estou lutando de lado nenhum, eu fico quieto no meu canto e deixo o povo brigar para lá. Presta atenção nesse versículo de novo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se você não está lutando por Jesus, você está lutando contra ele. Não adianta ficar se enganando com falsas doutrinas espirituais que pregam falsas verdades contrárias à Bíblia, mas dizem que seguem Jesus. Se não segue a Bíblia, não segue Jesus. Ele é a Bíblia, simples assim. Mas qual a Bíblia é verdadeira? Qual é a versão de verdade? Como eu vou saber? Você não precisa saber. Se for uma Bíblia sagrada, independente da versão, se é católica, protestante, independente da tradução, da edição, é a Bíblia. Leia e siga. Mas como que eu vou saber que o que está lá é a verdade? Porque Jesus é a palavra de Deus e ele é a verdade. João 14, 6. Mas eu não quero tomar partido. Então você já tomou. Quem não é por mim é contra mim. E eu vou repetir aqui para vocês a advertência que o Gamaliel, que era um fariseu, falou para os seus colegas lá do Sinédrio, que era a Suprema Corte dos Judeus. Depois da morte de Jesus, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a pregar Jesus para todo lado, os fariseus prenderam eles e queriam matá-los. Mas aí, lá em Atos 5, se levantou o tal do Gamaliel
e aconselhou os seus colegas. Versículos 38 e 39. Deixem esses homens irem, porque se o que eles estão fazendo for de Deus, vocês vão descobrir que estão lutando contra Deus. Então, se você hoje acha que não está tomando partido, cuidado, você está. E o lado que você está defendendo é o lado que luta contra Deus. E se você parou para ouvir essa live, eu tenho certeza que você não é um dos que quer lutar contra Deus. Então fortaleça sua fé, leia a Bíblia, acredite nela, defenda sua fé e ajude Jesus a juntar os que são dele, porque você também é um deles. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.